E a gente trabalhou com o mandado de segurança coletivo no aspecto da definição do direito líquido e certo para mostrar o quê? Que aquele direito, o conceito de direito líquido e certo no mandado de segurança, ele compreende os direitos subjetivos quando nós estamos diante de um mandado de segurança individual, né? E ele, logicamente, para ser utilizado como mandado de segurança no processo coletivo, nos direitos coletivos, apenas se substitui a expressão direito subjetivo por direitos coletivos. E a explicação é a mesma, porque o que precisa quando é cabível o mandado de segurança coletivo? Quando nós estamos diante de um direito coletivo e que ele pode ser comprovado de plano, não precisa de dilação probatória. E se trata de um ato do poder público. Esse é o grande dado, elemento que se presta a fazer com que a gente entenda e compreenda o conceito de direito líquido e certo também dentro do sistema dos direitos coletivos. Então, substitui-se a palavra ali, direito subjetivo, por direitos coletivos, né? E, logicamente, está atendida a mesma situação, porque o problema é a prova do direito material subjetivo ou coletivo é que tem que ser pré-constituída, já possa ser apresentada de plano, pois tendo em vista que não há dilação probatória no mandado de segurança. Muito bem. Aí, em seguida, nós temos aqui a situação dos artigos, não é? Do roteiro dos artigos 21 e 22 da Lei 12.016 de 2009. Essa lei que modificou, substituiu, revogou a Lei 1.533 para disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo. Quanto ao mandado de segurança coletivo, essa lei só trouxe 2 artigos. Era uma lei que tinha o destino de regulamentar o mandado de segurança coletivo, mas foi muito pobre em matéria de regulamentação do mandado de segurança coletivo. E nós vamos ver que, além de ser incompleta, ficou incompreensível, muito cheia de falhas, defeitos, que nós vamos analisar agora. No artigo 21 diz que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária. Bom, aqui nós temos os legitimados que estão também no artigo 5º, inciso 70 da Constituição Federal, não é? Lá indica o partido político com representação no Congresso Nacional. Aí aqui ainda diz qual é a hipótese de utilizar o mandado de segurança coletivo por um partido político. Na defesa de seus interesses legítimos relativos a seus integrantes. Interesses legítimos do partido e relativos aos seus integrantes. Ou a finalidade partidária, ao fim ao qual o partido se propõe a trabalhar e ter como objeto nos seus propósitos partidários, tá certo? E ainda são legitimados a organização sindical, entidade de classe, associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa de direitos líquidos e certos. Olha, direitos líquidos e certos, quais aqui? Direitos líquidos e certos, direitos coletivos, né? Líquidos e certos da totalidade ou de parte de seus membros ou associados. Bom, aqui nós estamos lidando, logicamente, com a associação na defesa de seus associados, de seus filiados. Na defesa de seus filiados, pode ser de todos eles ou de parte deles, né? Desses filiados. E na forma do estatuto, no estatuto daquilo que tem como objeto essa associação. Essa associação visa proteger os seus associados em que campo, em que situação, em que circunstâncias? Na forma dos estatutos.
qual o direito que é desses associados? É uma associação dos servidores públicos estaduais, é uma associação dos servidores públicos federais, do estado do Rio Grande do Norte, de Natal, e por aí você vai tendo a definição do objeto dessa associação. E desde que pertinentes às suas finalidades, quer dizer, a associação, porque é legitimada no mandado de segurança, ela não pode impetrar qualquer mandado de segurança. Ela só pode impetrar um mandado de segurança para fins de defender os direitos de seus associados diante das finalidades que constam do Estatuto da Associação. Dispensada, para tanto, autorização especial. Aqui nós vimos que trata aqui a matéria da mesma forma que está no Código do Consumidor, da mesma forma que está no mandado de injunção. Nós vimos que nessas 3 leis e nesses 3 institutos não há necessidade da associação fazer uma colheita de autorização individual de cada um dos associados para ajuizar um mandado de segurança coletivo, diferentemente do que está no artigo 5º, inciso 21 da Constituição, embora aqui se trate da mesma associação. Associação de quê? Na defesa de direitos de seus associados. O legislador retirou aqui a autorização especial. Nos casos em que estivermos diante de uma associação que não está prevista em lei, aqui está prevista, né? Essa dispensa de autorização se lê na forma do artigo 5º, inciso 21 da Constituição. Quando existe previsão legal, não precisa de se fazer a leitura da forma da Constituição. Esse aqui é um dado interessante e é por isso que se tem como equivocada a leitura que o Supremo Tribunal Federal fez com relação a determinadas ações coletivas ajuizadas por associações, fazendo uma leitura limitada ao que está na Constituição, como se o que tivesse nas leis, né, não pudesse ser atendido, tendo em vista que, eventualmente, poderia extrapolar o texto constitucional. Não extrapola, porque as associações, e com autorização ou não para ajuizar uma ação, não é matéria reservada à Constituição. É uma matéria que pode ser tratada disciplinada por lei. Nos casos em que existe lei autorizando, não há como se aplicar a forma que está descrita na Constituição Federal, ok? Bom, o parágrafo único do artigo 21 diz que os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo podem ser, primeiro, coletivos, assim entendidos para efeito desta lei, os trânsito individuais de natureza indivisível, de que sejam titular, grupo, categoria de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. 2. Os individuais homogêneos, assim entendidos para os efeitos desta lei, os decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante. Bom, minha gente, vejam aqui que coisa mais inusitada. O legislador está definindo quais são os direitos coletivos que o mandado de segurança coletivo pode ser objeto e pode ser utilizado. O mais curioso aqui é que só colocou 2 espécies de direitos coletivos. Imagina aí. O legislador silenciou quanto aos direitos difusos, só arrolou no texto legal os direitos coletivos em estrito senso individuais homogêneos, como se direitos difusos não pudessem ser defendidos, protegidos por um mandado de segurança. Isso é um equívoco elementar, um erro grosseiro, né? Por quê? Porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já reconheceu, antes dessa lei, depois da lei, dezenas ou centenas de mandados de segurança coletiva, cujo objeto, na quase totalidade dos mandados de segurança coletiva que são utilizados no Supremo Tribunal Federal, são de direitos difusos. Como é que o legislador não faz incluir os direitos difusos? Agora, aqui tem o detalhe. Se ele não fez incluir os direitos difusos, por isso os direitos difusos não podem ser protegíveis ou protegidos por mandado de segurança,
Não vejo sob essa perspectiva. Só teria uma eventual discussão nesse ponto se o legislador tivesse vetado ou proibido, vedado a possibilidade de utilizar o mandado de segurança coletiva na defesa de direitos difusos. Ele apenas deixou de arrolar. Mas como a jurisprudência do Supremo não está dando o menor cabimento ao que está escrito na lei aí, então a utilização do mandado de segurança coletiva para a defesa, proteção dos direitos difusos é perfeitamente possível e não havia nem há razão nenhuma de não ser por esse caminho. Esse é um detalhe importante, interessante para se trabalhar nessa matéria. Vocês vejam aí como o legislador regulamentou muito mal a matéria. Vejam que coisa mais inusitada. Aí tem ainda o quê? Agora, o artigo 22. Aí ele diz: no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada. A sentença fará coisa julgada essa leitura aqui é aquela do artigo 103 do Código do Consumidor. A sentença, após o seu trânsito em julgado, produzirá efeitos, né, limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante. Ora, veja que conceito de efeitos da sentença do mandado de segurança mais incompreensível, incompleto e, consequentemente, de difícil aplicabilidade, porque é de uma ignorância a toda prova. Esse artigo 22, na realidade, ele quis reproduzir aquilo que está no artigo 103 do Código do Consumidor. Mas vejam como está distante se trabalhar os efeitos da sentença após o trânsito julgado do mandado de segurança na forma do artigo 22 da Lei 12.016 para o que tem como efeito da sentença numa ação coletiva qualquer, inclusive o mandado de segurança também é uma delas, em matéria de direitos difusos e de direitos individuais homogêneos. Aqui é como se só produzisse efeitos limitadamente ao grupo ou categoria de direitos coletivos em estrito senso. E outra coisa, ainda botou grupo, categoria, não colocou classe. É uma imprecisão. O relator dessa matéria não é obrigado o relator saber, mas é obrigado o relator ter uma assessoria, o relator da lei tem uma assessoria à altura do assunto que ele vai relatar. A assessoria desse parlamentar, ela nunca ouviu falar em direitos coletivos. Ela não sabe uma vírgula em direito coletivo. Essa é a realidade. O que é isso aí, professor? Isso é ignorância. E o parlamentar, ele não sendo da área jurídica, ele não sendo também da área jurídica, um estudioso daquela matéria, coitado, também passa batido. Eu não sei se o relator aí era formado em direito. Eu só sei o seguinte, que ele e os assessores são absolutamente leigos, ignorantes, totalmente alheios ao que é direito coletivo. Não tem a menor noção de direito coletivo. A imprecisão, a incompletude e a incompreensão do texto da lei é manifesto pela pobreza de conhecimento da matéria por quem relatou essa matéria. Essa que é a realidade, minha gente. Então, se é de fazer a leitura desse artigo 22, faça-se a leitura do artigo 103 do Código do Consumidor, que se aplica em qualquer processo coletivo, aquilo ali. Por isso que eu faço questão de dar essa matéria trabalhando sempre com uma parte da teoria geral, porque trabalhando-se a teoria geral fica mais fácil da gente compreender quando o legislador andou bem e quando o legislador andou mal, quando a interpretação é facilitada, quando a interpretação não é facilitada, tá certo? Olha aí como a gente, quando tem o domínio da matéria, facilita se saber a incompletude, a incompreensão, a lacuna que a lei, o texto legal pode traduzir. O direito não existe lacuna, não existe incompletude. Agora, os textos legais, esses são incompletos, esses são lacunosos, contraditórios, incompreensíveis, são.
E quem é que tem que dar sentido, entender, compreender? O intérprete, porque o intérprete faz a interpretação para fazer o quê? Uma vez interpretado, conhecer, saber e ter a correta leitura do texto legal. Uma coisa e daí resulta a norma. Uma coisa é a norma, outra coisa é o texto legal que apenas traz ao nosso conhecimento signos a serem lidos, interpretados e compreendidos. Essa que é a realidade. E olha aí a incompletude dos signos do texto legal. Agora, eu vou deixar de utilizar o mandado de segurança coletiva e de dar efeito à sentença do mandado de segurança coletiva de qualquer espécie de direito, porque tem um artigo mal redigido, incompreensível, lacunoso, incompleto desse jeito aí? Não. Eu vou conhecer o sistema. O sistema não é desse jeito, não. O sistema não é de acordo com esse texto legal, não. Não tem nada a ver. E por isso é que nós trabalhamos o artigo 103 do Código do Consumidor com todas aquelas informações que eu passei a respeito, para poder a gente entender e compreender. Mesmo estando diante de um dispositivo tão mal redigido como esse, eu tenho que extrair uma compreensão, uma leitura do texto que faça com que eu tenha uma completude dessa compreensão, sob pena de eu estar limitado à literalidade da lei. Olha, o que é literalidade da lei, o que é lacuna da lei. Isso não leva a se dizer que o direito é lacunoso, não. O direito não é lacunoso. O direito, como ciência, nós podemos fazer, através da ciência, a completude da compreensão dos textos legais. Olha aí as coisas como são, não é? Já falei isso demais desde a primeira aula, né? Bom, então esse artigo 22, na realidade, ele tem que ser lido com mais de acordo com o texto do artigo 103 do Código do Consumidor. E no parágrafo 1º tem o seguinte: o mandado de segurança coletivo não induz litispendência para as ações individuais. Mandado de segurança coletivo e mandado de segurança individual, tá certo? Ações individuais aí, mandado de segurança individual. Ou uma ação, realmente uma ação comum que eventualmente tenha ajuizado e se ajuiza o mandado de segurança coletivo sobre a mesma matéria. Pode acontecer isso? Pode. Ou mandado de segurança individual ou uma ação individual. Mas os efeitos da coisa julgada agora não induzem litispendência. Mas os efeitos da coisa julgada, os efeitos da sentença após o trânsito em julgado, não beneficiarão o impetrante a título individual se esse impetrante não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Bom, minha gente, aí nós temos aquela situação de que do artigo 104 do Código do Consumidor. Então, esse parágrafo 1º do artigo 22 é uma transposição mal feita, logicamente. Mal feita, assim, na realidade, até dá para compreender aqui de forma muito melhor do que a cabeça do artigo. E aqui, se a gente invocar o artigo 104 para o parágrafo 1º, está mais próximo essa redação do que do artigo 104. Em relação ao artigo 104. Está mais próximo da redação entre um e outro. Agora, o problema é que em matéria de mandado de segurança, o que precisa o impetrante de uma segurança individual ou de uma ação individual aproveitar a coisa julgada do mandado de segurança coletivo é que ele desista do mandado de segurança individual se ele tiver ajuizado esse mandado de segurança individual. Lá no artigo 104 não é assim. Lá ele pede suspensão do processo. Aqui o legislador trabalhou da mesma forma que está lá na Lei 13.300, tá certo? Então a Lei 13.300, na realidade, terminou copiando isso aqui, porque essa lei é anterior, é 2016, lá do mandado de injunção é 13.300. Vocês viram, nós analisamos um dispositivo na Lei 13.300, que havendo um mandado de injunção coletivo e um mandado de injunção individual. O mandado de injunção, esses mandados de injunções não
implica ou não induz litispendência. No entanto, para o impetrante individual se beneficiar da coisa julgada do processo coletivo, do mandado de injunção coletivo, no caso, é preciso que ele desista do seu mandado de injunção no mesmo prazo que tem aqui e da mesma forma de ciência, quando ele tiver ciência comprovada de que houve a impetração de um mandado de segurança coletivo, certo? Esse é que é o detalhe dessa situação. Então, esse é o parágrafo primeiro, traduz o artigo 104 do Código do Consumidor, com a diferença que, ao invés de ser a suspensão do processo, é a sua extinção ou desistência, ok? Bom, no mandado de segurança coletivo, a liminar só poderá ser concedida após audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Esse parágrafo ele é apenas procedimental, é forma, pura e simplesmente, que é dizendo que, quando se trata de mandado de segurança coletivo com pedido de liminar, antes de ser decidido a liminar, terá que ser dado vista à pessoa jurídica de direito público, que é um dos legitimados a integrar a relação jurídica do mandado de segurança, como sujeito passivo, no caso, né? Então, é só dizendo que não pode haver a concessão da liminar, em regra, a concessão da liminar, sem que antes seja ouvida a pessoa jurídica de direito público. Ok, minha gente? Pronto. E aí está dada a matéria do mandado de segurança coletivo como regulamentada pela lei do mandado de segurança. Muito pouco, muito pobre, incompleto, incompreensível, de acordo com o texto legal, e que precisa de quê? Do intérprete e aplicador, que somos nós, vocês agora estão habilitados, a fazer uma leitura não da própria, só dos signos de cada dispositivo da lei, mas sim da completude ou da compreensão da norma no que diz respeito ao resultado de uma leitura feita de acordo com os métodos de interpretação sistemático, tudo, para chegar à conclusão, né, de que esses dispositivos aí, da forma como estão descritos, são incompletos, né, são incompreensíveis até, dada a sua incompletude, mas que, se conhecendo o sistema, se conhecendo a ordem jurídica, como nós já fizemos aqui, e se tendo uma visão da teoria geral do direito processual coletivo, nós vamos ver que podemos fazer essa interpretação de forma correta, e a norma que resulta é a norma que a gente compreende ao final, e não essa norma que está descrita, porque muita gente chama o texto legal de norma, mas nós temos aí o quê? Nós temos, não a norma, nós temos uma literalidade de texto legal, certo? E os textos legais, eles são incompletos, incompreensíveis, são contraditórios, lacunosos, tem todos esses defeitos. O direito não tem esse defeito. O direito resulta da leitura feita pelo intérprete, utilizando a ciência do direito para dar sentido e compreensão ao texto legal. Essa que é a leitura que se deve fazer. Ok, minha gente? Bom, agora eu vou trazer aqui para vocês uma informação a respeito das ações, das chamadas ações coletivas eleitorais. Eu acho que, Bruno, nesse grupo, para o grupo da turma da noite, você pode colocar aí nos roteiros que estão no site do professor Barros, né? Bom, esse roteiro ele trabalha com 3 ações que são as ações principais, e quase todas as ações que existem em matéria eleitoral se albergam numa delas. Essas 3 ações são as ações de impugnação de registro de candidatura, chamada AISC, Ação de Impugnação de Registro de Candidatura. Isso é chamado pela doutrina e pela jurisprudência. Agora,
na lei e comumente se chama só impugnação de registro de candidatura. Depois da ação de impugnação do registro de candidatura, nós temos a outra ação, a ação de investigação judicial eleitoral, chamada de AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, tá certo? Chamada de AIGE. E no terceiro plano, nós temos a ação de impugnação de mandato eletivo, chamada de AIME. Então, AIRC, AIGE e AIME, tá certo? Bom, minha gente, eu trabalho com a ideia de que estas ações elas estão compreendidas dentro do sistema processual coletivo. Por que estas ações estão compreendidas desse sistema? Eu vou trabalhar essas ações em conjunto sobre alguns aspectos. Primeiro, quanto à legitimidade. A legitimidade dessas três ações é uma só: partido político, com representação, partido político, ou qualquer partido político, seja ele no âmbito nacional, estadual ou municipal, não é? O candidato é também legitimado, o Ministério Público e, eventualmente, as coligações, quando existem coligações. Coligações caminham para uma extinção, mas ainda subsistem em algumas situações peculiares. Bom, por que eu trabalho? Primeiro, esses legitimados são legitimados de qualquer uma dessas ações. E por que esses são os legitimados nessas ações? Porque essa legitimidade é dada por força de imposição legal. Olha, como é que é atribuído e como é que existe, quando é que existe legitimidade no processo coletivo? Quando existe imposição legal indicando quem são os legitimados no processo coletivo. Então, nós temos o que aí? Uma total coincidência quanto à legitimidade nesse processo com relação ao conceito de legitimidade que se dá no processo coletivo como um todo. E a gente viu lá na parte da teoria geral. Muito bem. Ótimo. Agora, o objeto, professor, o objeto que esse que é o mais importante, quem define a natureza jurídica da espécie de demanda. Que objeto é nesses processos? O objeto desses processos é direitos coletivos. Então, se o objeto é direitos coletivos, nós estamos diante de um processo coletivo. E que espécie de direito é essa? Inclusive, da espécie de direito difuso, que é o mais eminente dos direitos coletivos dentro da classificação existente no mundo inteiro e do Brasil. Pois bem, se nós estamos diante de um direito coletivo, de uma subespécie difusa, e tem como legitimado somente aqueles arrolados, indicados, apontados pelo legislador, nós estamos diante de um processo coletivo. Então, esse roteiro fica com vocês aí, para vocês terem um guia de estudo, uma noção. Professor, o que é que isso altera, beneficia? Porque se você for perguntar a alguém que eu digo é juiz, promotor, procurador, servidor, advogado, que milita no foro eleitoral e só em matéria eleitoral, e você perguntar, me diga uma coisa, indique aí uma ação coletiva em matéria eleitoral. Não existe isso, não. Não existe isso, não. Pois é, minha gente, se ignora. Lá no direito eleitoral, realmente não se trabalha com essa ideia. Agora, por que é que eu trabalho? Eu trabalho porque, como estudo processo coletivo, né? E analisando essas ações, vejo, o objeto delas é direito coletivo, olha, e difuso. Vamos citar aqui o exemplo. Qual é o objeto da ação de impugnação de registro de candidatura? Inelegibilidade do candidato, incompatibilidade do candidato, verificação se ele foi condenado em processo penal, de improbidade, etc. As inelegibilidades, né? Nesse caso, nós estamos diante de que espécie de direito? Olha, inelegibilidade é um direito subjetivo. De quem é o direito de elegibilidade e de inelegibilidade? E a gente é um direito difuso.
É um direito de toda a coletividade. A legitimidade, a elegibilidade ou inelegibilidade é um direito de toda a coletividade, não é um direito de fulano, ciclano. Fulano tem o direito de ser elegível. Não, elegibilidade são condições que se impõem para determinadas pessoas, um cidadão, poder ser candidato. Agora, a candidatura é dele? Não, não. A candidatura é da sociedade. Ele não vai trabalhar para ele, ele vai trabalhar para a sociedade, ele vai trabalhar para todos, seja como legislador, seja como administrador. Olha aí. Aí, olha aqui o objeto. O objeto são todas as hipóteses e condições de elegibilidade, inelegibilidade, incompatibilidade, improbidade, inabilitação, impedimento, afastamento e outros obstáculos ou óbitos previstos na Constituição, na Lei Complementar 64, na Lei Complementar 135, que é a Lei da Ficha Suja, e na 9504, que é a Lei das Eleições. Pronto. Efeitos da sentença. Impedir o registro, cancelar o registro, declarar nulo o diploma, se tiver ocorrido. Ora, esses são efeitos o quê? São efeitos no campo das obrigações de fazer ou não fazer, certo? E com relação a quem? Só as partes que participaram do processo? Não. Com relação a todos, porque o direito é difuso, se o direito é difuso, os efeitos da coisa julgada, da sentença após o trânsito julgado, com relação a todos, é um efeito erga omnes. Olha aí. Se você pegar a lei, a ação de investigação judicial eleitoral, aí você vai para a mesma situação. Né? Objeto da ação de impugnação de investigação judicial eleitoral. Todas as hipóteses de uso indevido, desvio, abuso de poder econômico ou de poder de autoridade, utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato de partido político, com embasamento na Constituição, Lei Complementar 64, Lei 9504. Olha, que direitos são esses? São direitos individuais? Não, não tem nada com direito individual. Ainda pode ser o quê? Hipótese de transgressões pertinentes à questão de captação de recursos, a forma ilícita de gasto na campanha, captação ilícita de voto, tudo isso são formas de você atacar esses vícios, que são vícios que não diz respeito a um ato jurídico entre A e B, não é entre sujeitos individuais, é um ato jurídico realizado em benefício, em favor, e que atinge, que alcança toda a coletividade. Esse é que é o detalhe. Nós estamos diante de um direito difuso. Se estamos diante de um direito difuso, os efeitos contra todos uma ação coletiva. Olha aí, certo? A mesma coisa é da ação de impugnação do mandato eletivo. Quando é que há impugnação do mandato eletivo? Quando se constatar abuso de poder econômico, quando se constatar nulidades das eleições, caça-se o quê? Caça-se o mandato. Olha, a cassação do mandato, a impugnação do mandato eletivo. A cassação do mandato eletivo é um direito subjetivo de alguém? Não, é de todos. O mandato não pertence à pessoa, o mandato pertence à coletividade. Isso é como nós vimos na ação popular, quem ajuiza a ação popular é um cidadão, certo? Mas ele está defendendo lá o interesse dele, o direito subjetivo dele. Nós vimos até que ele pode até ter uma fração, teoricamente, de titularidade do direito, mas ele está lá para defender o direito da coletividade e não dele. E vimos muita coisa, por ser um direito da coletividade, que guardam uma diversidade de peculiaridades na ação popular, exatamente por se tratar de um direito que não é do autor da ação. Vimos uma série de circunstâncias na ação popular que indicam a peculiaridade dessa ação, certo? Bom, minha gente, esse roteiro fica aí para vocês terem uma ideia e, logicamente, poderem trabalhar com pesquisa, trabalhar em ações dessa natureza. Aqui eu não
não atualizo a questão do objeto das coisas dessa ação, porque eu não estou dando aqui matéria de direito eleitoral. Com relação aos direitos eleitorais, eu apenas estou falando que o objeto dessa ação é matéria de direito eleitoral. Mas essa matéria de direito eleitoral é estudada lá em direito eleitoral, tá certo? Aqui, o que eu quero que fique bem claro é que nós estamos diante de situações que levam a que esses direitos sejam protegidos através dessas ações e que eles estão dentro da categoria de direitos coletivos e o processo para protegê-los são processos coletivos. Esse é que é o detalhe. Ele pode ter a denominação que tiver. Ação de impugnação de registro de candidatura, representação, ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação do mandato eletivo. Tem essas denominações. Agora, qual é a natureza jurídica dos direitos, objeto dessas ações? Coletivos. Por quê? Porque nós estamos diante de um direito que pertence a toda a coletividade. E um direito que pertence a toda a coletividade, primeiro, ele é um direito coletivo. Segundo, dentro dos direitos coletivos, ele é um direito difuso. Olha aí as situações como são interessantes, os aspectos são altamente relevantes. Agora, mas ainda é importante por quê? Primeiro, para quando eu for fazer um trabalho, uma pesquisa, alguma coisa a respeito dessa matéria, eu ter essa noção para poder trabalhar melhor e saber lidar com a matéria. Primeiro ponto. Segundo ponto, no aspecto prático das ações, no aspecto prático das ações, eu conhecendo e sabendo que pertence a esse ramo de direito, eu sei muito melhor trabalhar também as ações e as discussões a respeito de uma matéria dessa natureza. Porque se eu for trabalhar uma matéria dessa natureza raciocinando sob a perspectiva de um direito subjetivo ou de um direito individual, eu estou perdido, pelo amor de Deus. Cada coisa que eu disser será, logicamente, uma besteira. Pode ser um festival de besteirol. Então, que deixe que quem já trabalha por lá faça uso do besteirol que faz por não saber, às vezes, dominar. Agora, quem estuda a matéria tem a obrigação de saber e dizer, olha, não, essa matéria não pode ser vista sob essa perspectiva. Primeiro, nós não estamos trabalhando com direito subjetivo, nós não estamos trabalhando com direito individual, nós não estamos trabalhando com um processo que tem efeitos intrapartes, nós estamos trabalhando com direitos que pertencem a toda a coletividade, é um direito difuso. Olha aí, eu olhando sob essa perspectiva, meu Deus, é muita diferença eu olhar sob a perspectiva. Isso é um direito individual? Olha, isso é um ato abusivo, a pessoa tem. O candidato não ter direito a ser candidato? Não, o candidato não tem direito a ser candidato, não. O candidato, ele se encaixa dentro de um sistema jurídico para ser um defensor da sociedade. Se ele se encaixar, ótimo. Do mesmo jeito que se encaixar, o cidadão, para ser cidadão, precisa de ser o quê? Eleitor. Olha aí. Aí você pode ser o autor da ação. E para você ser, porque está indicado na lei ser essa pessoa com essa condição. Aqui está indicado na lei também para ser um legitimado e para ser também um candidato. Candidato tanto para ser candidato à eleição como candidato a ser legitimado numa ação dessa natureza. Tudo bem, o legislador deu essas duas coisas a um candidato. Mas isso não significa dizer que o direito que ele vai defender é o dele. Não. Ele vai defender o direito que é aparentemente dele, mas porque ele na realidade, é uma pessoa que vai exercer um cargo que vai ser em benefício da coletividade e não dele. Aliás, quando é dele, as coisas são bem diferentes, né? As coisas passam a ser atividades ilícitas, né? Um político que trabalha em seu próprio benefício o tempo todo, está certo que tem lá suas vantagens, seus benefícios, mas o tempo todo só para ele, minha gente, o Estado não é uma empresa para obter vantagem, obter participação e lucros nas atividades, não. Olha aí. Quando existe isso, o que é que nós temos? Nós temos crimes e temos atos de improbidade. Foi o que nós vimos aqui, pelo menos na parte dos atos de improbidade. E vocês que já pagaram direito penal, é o que vê lá na parte de direito penal. E se vocês forem para o código
o Código Eleitoral, vocês vão ver que o Código Eleitoral tem um capítulo de direitos criminais, de direitos penais. Né? Então, se você não exerce a atividade de acordo, em conformidade com o que é a ordem jurídica, você está, na realidade, exercendo uma atividade ilícita. Ilícita. Então, olha aí, você não vai para lá exercer um direito subjetivo seu, não. Não, você não vai. Olha, se vocês estiverem pensando que vão ser deputados, senadores, governadores, vereadores, prefeitos, senadores, o que vocês vão imaginar? Achar que é em benefício de vocês? Ah, coitado. Tira o cavalinho da chuva. Porque se vocês forem trabalhar com essa ideia, na realidade, vocês vão praticar uma atividade ilícita. Essa que é a realidade. Olha aí. Da mesma forma que um autor de uma ação popular, ele não vai atrás da indenização da ação popular para ele, não. Ele vai atrás da indenização da ação popular em benefício da coletividade. Olha aí, tá vendo? Então é a mesma coisa daqui. O interesse da coletividade. São esses aspectos que precisam ser entendidos, compreendidos, certo? Para poder a gente trabalhar. E isso, quando se sabe, facilita bastante a questão relativa à compreensão, à interpretação e a definição das coisas em um processo eleitoral dessas espécies aí, quando eu tenho domínio dessa matéria sob essa perspectiva que eu estou falando. Está vendo aí? Então, eu dei aí só essas noções com relação a esses processos. Fica aí o roteiro para vocês terem um guia de estudo, terem uma noção. E o roteiro é bem interessante porque ele dá a questão da legitimidade, os prazos de ajuizamento, os momentos, a instrução, o objeto, os efeitos da sentença, tudo detalhadamente, cada uma delas. E em cada um eu cito os dispositivos legais, certo? Que esses dispositivos legais estão todos aí atualizados. Por quê? Porque essas leis estão todas em vigor. A Lei Complementar 64, a 9.504, tudo com alterações, tudo bem. Mas é o mesmo texto legal. A Lei Complementar 64/90, a lei que foi alterada pela 135, mas é a Lei Complementar 64/90. A Lei 9.504 das eleições, que já sofreu mais de 20 alterações, mas é a mesma lei, com as alterações todo ocorrido de 97 para cá, que já são bem 20, ou mais de 20 alterações, mas a lei é essa. A Constituição Federal, toda retalhada, mas também é a mesma, é a de 88, com as alterações. Né? E daí por diante. Então, esses dispositivos e essas leis e esses textos que eu menciono aí estão todos ainda em vigor, estão todos ainda com plena eficácia, logicamente com as alterações ocorridas. Se você for para o texto pelo portal do governo federal, você vai pegar o texto atualizado, mas o texto a lei é essas daí, não houve alteração. Por isso que eu não modifiquei nada da referência às leis, porque não houve alteração nenhuma, nem inovação dessas leis, no que diz respeito às suas mudanças e revogações. Houve alterações dentro dos próprios textos legais, ok? Bom, minha gente, aí, como último assunto, que é esse eu vou dar para vocês depois, como vou dar em aulas síncronas. Eu acho que são duas aulas ou três, assíncronas, aliás, assíncronas, que é sobre a Lei 12.846, sobre a Lei 12.846. Essa Lei 12.846 acho que é de agosto, está aqui, de 2013, certo? É de 1º de agosto de 2013, ela veio a entrar em vigor ou adquirir eficácia somente em 2014, no final de janeiro, começo de fevereiro de 2014, porque ela teve uma vacácio legis de 6 meses, certo? Então, essa lei é a chamada lei
pelo texto, pelo diploma legal, é a lei de responsabilidade das empresas perante a administração pública, certo? Por prática de atos ilícitos contra a administração pública. Responsabilidade das empresas por prática de atos ilícitos contra a administração pública. Esse é o nome oficial, que comumente se chama, denomina-se de lei anticorrupção das empresas. Lei anticorrupção das empresas. Certo? Muito bem. Eu vou apenas, para ajudar vocês na compreensão das aulas que eu vou distribuir assíncronas sobre a matéria, eu vou apenas mostrar aqui a estrutura de que ela cuida, que aí vai facilitar mais para vocês compreender a explicação que consta das aulas. Ela tem um capítulo 1 que cuida das disposições gerais. Nessas disposições gerais, nós temos o quê? As espécies de instrumentos processuais. Nós temos a questão da responsabilidade aqui, que é objetiva, daqui a pouco eu vou explicar isso. Nós temos as pessoas físicas e jurídicas, principalmente as pessoas jurídicas de direito privado e direito público, que estão indicadas nessa lei, tanto no polo ativo como passivo. Nós temos os atos lesivos à administração pública, que estão no artigo 5º e que faz parte do capítulo 2, tá certo? E temos no capítulo 3 a questão da responsabilização administrativa. Aí, no capítulo 4, nós temos o processo administrativo de responsabilização, e no capítulo 5, a responsabilização, no capítulo 5 é o acordo de leniência, e no capítulo 6, a responsabilização judicial. Deixa eu ver se é a responsabilização judicial, exatamente. Então, agora, o que significa isso, professor? Aqui significa o seguinte, que esta lei, ela trata de duas espécies de processo, como a lei de improbidade administrativa. Esta lei, ela veio completar o sistema jurídico brasileiro no que diz respeito aos diplomas legais que responsabilizam as atividades do poder público e atividade privada em matéria de globalização. Do jeito que tem essa lei aqui, e a lei de improbidade administrativa no Brasil, tem em quase todos os países do mundo, de uma forma ou de outra, adaptando, logicamente, cada texto para cada país, mas muito parecidos, e a responsabilidade e os atos são os mesmos em qualquer lugar. Bom, e esta lei veio tratar desses dois processos, processo administrativo e um processo judicial. Processo administrativo que resulta, ao seu final, em determinadas sanções no âmbito administrativo. Essas sanções estão lá no artigo 6º da lei, tá certo? Bom, sem prejuízo desse processo administrativo, pode haver também um processo judicial. Esse processo judicial está disciplinado lá nos artigos, lá no capítulo 6, que a gente viu aí, que é o processo da responsabilização judicial, né? E que resulta em efeitos da sentença, né? Que resulta dos efeitos da sentença lá do artigo 20 e quanto? A responsabilização judicial está do artigo 18 a 22, 23, 21, e ela resulta como efeitos da sentença o que está disciplinado no artigo 19. O artigo 19 prevê as espécies de sanções, que corresponde mais ou menos ao artigo 12 da Lei de Improbidade Administrativa. Muito bem, minha gente. Então, tem esses dois processos, que desses dois processos podem resultar sanções no âmbito administrativo e no âmbito judicial, ok? Bom, essa responsabilidade, aí aqui é um dado muito importante, a responsabilidade apurada nessas espécies de processo, seja ele administrativo, seja ele judicial, é uma responsabilidade objetiva. O que significa isso? Por que é importante essa explicação? Pelo seguinte, minha gente, é que quando nós estamos tratando com pessoas naturais,
pessoas físicas, tá certo? A responsabilidade é subjetiva. A lei de improbidade administrativa disciplina uma responsabilidade no campo subjetivo, a chamada responsabilidade subjetiva. Esta lei dispõe sobre a responsabilização objetiva, como diz o seu artigo 1º, com relação às pessoas jurídicas, empresas, pessoas jurídicas, certo? Nacional e estrangeiras, tá certo? Que praticarem qualquer ato ilícito contra a administração, prática de atos contra a administração pública. Então, na realidade, é interessante essa lei porque ela sanciona atos praticados por pessoas jurídicas de direito privado contra pessoas jurídicas de direito público ou órgãos da administração pública. Esse é que é o detalhe importante para vocês entenderem essa lei, tá certo? Agora, no artigo 5º, esse artigo 5º, ele tem o rol dos atos que são considerados ilícitos praticados pelas empresas contra o poder público. Quais são os atos? Aqueles que estão elencados. Eu não vou falar aqui porque eu não vou dar o texto da lei, eu só estou explicando a estrutura da lei, tá certo? A explicação de todos os atos, de toda a interpretação de como deve ser interpretada, compreendida e analisada a lei, está nas aulas que eu estou falando, que vão ser distribuídas assíncronas. Acho que 2 aulas, para encerrar o material que vocês devem ficar, né, nesse semestre. E aí, com isso, eu completo todo o currículo e todo o programa da matéria, né, desse semestre, certo? Bom, aí o artigo 5º, ele prevê exatamente os atos que se consideram como ilícitos praticados por uma empresa privada contra o poder público, sejam órgãos, seja pessoas jurídicas de direito público, certo? Bom, agora, no artigo 6º, nós temos efeito de uma decisão quando se trata de processo administrativo. No artigo 7º, nós temos a questão da gradação da pena, das sanções, tanto para o processo administrativo como para o processo judicial, que estão disciplinadas prevista no artigo 6º, e a gradação da pena, atendimento ao princípio da proporcionalidade ou dosimetria da pena, está previsto no artigo 7º dessa lei, para vocês terem uma ideia, certo? Bom, aí, em seguida, isso já faz parte já do artigo 7º, completando o capítulo 3. Aí vem o artigo 8º, até o artigo, acho que 14, 15, até o artigo 15, ele cuida, esses artigos, eles cuidam do processo administrativo, que chama do processo administrativo de responsabilização. O processo administrativo aqui, quanto à forma, o objeto está no artigo 5º desse processo, certo? Os legitimados estão indicados nos artigos 1º ao 4º, que aqui é só o Ministério Público, é como hoje é na ação de improbidade administrativa. Isso vai ser explicado tudo na aula, tá certo? Eu estou só falando. Aqui é o processo administrativo de responsabilização. A forma do artigo 8º ao artigo 15. Aí vem depois o capítulo 5, que trata do Instituto da Leniência. O Instituto da Leniência, ele veio para essa ação, para esse processo, para essa lei, minha gente, chamada Lei de Responsabilidade dos Atos Praticados pelas Empresas, dos atos ilícitos praticados pelas empresas contra a administração pública. Ele veio para essa lei como instituto que guarda simetria com o Instituto da Colaboração ou da Delação Premiada prevista na lei penal, prevista no processo penal, tá certo? Olha aí como é interessante. Aí essa lei tratou de quê? Do Instituto da Leniência, em simetria ao Instituto da Colaboração Premiada no direito penal. Pois bem, essa lei tratou
esse acordo, o acordo de leniência, o termo de leniência, com essa denominação de leniência, enquanto a ação de improbidade administrativa, que nós vimos já toda também, tratou desse mesmo instituto com outra denominação. Qual foi a denominação lá? A denominação lá é de acordo de não persecução cível. Acordo de não persecução cível. Olha aí. Que é o que tem hoje, inclusive, dispositivos regulamentando na lei de forma bem completa essa matéria. Então, olha, os institutos da leniência, acordo de não persecução cível e colaboração premiada são institutos que guardam determinada simetria, dada as suas finalidades. Agora, cada um tem suas características, muitas delas, inclusive, são comuns a eles, né? Como eles têm uma simetria, então muitas características são comuns a eles, e a lei disciplina, regulamenta a matéria, tá certo? Pois bem, o legislador foi bem percussiente e dedicou aí um capítulo da lei ao Instituto da Leniência, porque estava sendo criado no sistema jurídico brasileiro para as ações coletivas, sancionatórias, de natureza civil. Esse detalhe todo é importante, diferentemente do que são as ações penais, os processos penais, certo? Cujo acordo é de colaboração premiada. Então, vejam aí esses aspectos. Logicamente, eu dou mais detalhes na aula, né? Muito bem. Depois do acordo de leniência, em capítulo 5, aí vem o processo judicial, lá nos artigos 16, artigo 16, não, 16 é o acordo de leniência, 16 e 17, eu acho, e 16 e 17, e do artigo 18 a 21, né, do processo judicial, ou como o legislador chamou, do processo de responsabilização judicial. Esse processo de responsabilização judicial, ele tem como efeitos da sentença perdimento dos bens, direitos ou valores que a empresa pode ter obtido como vantagem, a suspensão ou interdição parcial das atividades da empresa e dissolução compulsória dessa pessoa jurídica que praticou esse ato, dependendo da situação, e proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades pelo prazo mínimo de 1 e máximo de 5 anos. Bom, eis aí a estrutura dessa lei e de que assunto trata e de que matéria versa essa lei. Do processo, aqui é importante que se diga, ela versa sobre dois processos: o processo administrativo, de responsabilização administrativa, certo? E o processo de responsabilização, o processo judicial sancionatório, e um processo administrativo sancionatório. Efeitos do processo sancionatório administrativo, artigo 6º. Efeitos do processo da ação de responsabilização judicial, artigo 19. Tá certo? Essa visão é muito importante, vocês vão ter, logicamente, muito mais facilidade em compreender o estudo dessa lei nas aulas que nós vamos distribuir para ficar para vocês aí utilizarem como quiserem, nos estudos que vocês quiserem. Bom, minha gente, com isso, vocês vejam o seguinte: nessa lei ainda temos outra informação interessante. Nós temos aí dois institutos muito importantes nessa lei. Um eu já falei, que é o de leniência, está aí disciplinado nesse capítulo 5, né? E outro instituto muito falado, proclamado aos quatro cantos nos dias de hoje, é o Instituto do Compliance. Nossa, o Instituto do Compliance. Esse Instituto do Compliance aqui na lei, esse Instituto do Compliance veio para o Brasil através dessa lei. Compliance, que é uma expressão inglesa que significa conforme, em conformidade, né? Em conformidade com a ordem jurídica. Ele está, nesta lei, previsto no artigo 7º
se não me engano, aqui no inciso 8º, né? Artigo 7º, inciso 8º, exatamente. Que pela lei e no sistema jurídico brasileiro, esse Instituto do Compliance, ele recebe a denominação de integridade. Então, aquilo que é compliance, numa linguagem americana, é integridade dentro do Brasil e no português, no vernáculo, certo? Na nossa língua. Isso é importante para vocês saberem. Agora, esta lei trouxe o Instituto, mas a única coisa que a lei fala sobre o compliance ou da integridade é esse inciso 8º do artigo 7º, que diz o seguinte: quando o juiz ou a autoridade administrativa no processo administrativo vai aplicar a sanção, ele deve levar em consideração a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, como auditoria, incentivo à denúncia de irregularidade, a aplicação efetiva de código de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica. Olha aí. Isso significa dizer que as pessoas jurídicas de direito privado hoje, as empresas e todas as pessoas jurídicas, associações, entidades de classe, sindicato, tudo, as pessoas de direito público também, elas devem agir dentro desse sistema de compliance ou de integridade, que é o quê? Primeiro, criar um código de ética interno, certo? Um código de ética. E depois esse código de ética, um regulamento disciplinar interno, né? O código de ética com um código de disciplina interna da empresa para poder, em todos os escalões, ser acompanhado. Isso vai ter que existir, logicamente, um setor, um departamento, não sei, uma chefia e uma estrutura mínima para acompanhar essa parte. Isso hoje faz parte, minha gente, da moderna administração pública e privada. Uma empresa hoje que não tenha um programa chamado Programa de Integridade, ela está perdida nos negócios, sejam eles nacionais e principalmente internacionais. Uma empresa hoje tem que se apresentar bem para o público externo e para ser uma exportadora de produtos nacionais com um programa de integridade interna na empresa, certo? E isso compreende tudo isso que está dito nesse inciso. Mas veja como é interessante. O legislador só fez referência a isso e remeteu, logicamente, a matéria para ser o quê? Regulamentada. Aí nós temos aqui, nessa matéria, nós temos a matéria regulamentada por decreto. Tem um decreto de regulamentação, vocês colocam aí no Google da vida, aí bota aí regulamentação do Instituto da Integridade no Brasil, bota aí que vocês vão ver agora, tem na mesma hora, o decreto que regulamenta essa matéria, né? E aí você tem um disciplinamento bem, vamos dizer assim, detalhado a respeito do Instituto e das providências a serem tomadas por uma empresa para ter uma política de integridade ou de compliance, tá certo? Para vocês terem uma ideia como esse assunto é rico, né? Hoje, os grandes escritórios nacionais e internacionais, no mundo inteiro, no Brasil e no mundo, muitos são especialistas só nessa área. Você veja o seguinte, como o direito é rico e como precisa de se estudar. Você tem grandes escritórios nacionais e internacionais só em matéria de compliance, viu, minha gente? Só um inciso do artigo da lei. Um inciso do artigo da lei. Você pode ser um especialista só trabalhando com esse inciso, para vocês terem uma ideia. Logicamente, você precisa ter uma série de conhecimento de outras matérias, além de toda a lei aí. Mas o Instituto foi trazido por esse inciso e que provoca toda essa modificação da situação das empresas. Como nós estamos com uma lei que é de 2013, entrou em vigor em 2014, no começo de 2014, daqui a mais 140 anos, bota aí 10 vezes, em 2014 para cá dá quantos anos? Dá 8 anos, né? 8 anos só, imagina, 8 anos a lei. Aí ninguém sabe, ninguém
Tem alguns escritórios, alguns especialistas, e para estudar o assunto tem que fazer cursos nos Estados Unidos, na Inglaterra, não sei aonde, na França, entendeu? Porque aqui quase ninguém sabe. As empresas, você fala para um empresário, é mesmo que está falando para esse celular. Ele diz, eu acho que esse advogado está querendo me enrolar, ganhar dinheiro e tal. Aí ele vai fazer um negócio com a empresa estrangeira, aí a empresa exige. Você tem um programa de integridade na empresa, ele diz, aqui é todo mundo muito íntegro, aqui não tem isso não sabe o que é nem nada. Então você me manda aí o código de ética da empresa. O código de ética aqui é a minha palavra. A noção ainda de empresa, de empresário no Brasil, infelizmente, desgraçadamente, é essa ainda, entendeu? E outros têm proforma, né? Tem aqui o código de ética, está aqui comigo. Né? De disciplina tem aqui tudo. Departamento tem, departamento aqui. Quantas pessoas trabalham? Tem umas duas ou três, mas trabalha aí, faz alguma coisa aí, está acompanhando o tempo. O tempo vai passando e ele vai acompanhando, né? Não fica parado, acompanhando. O tempo vai passando e ele também. Ou seja, muitas é proforma, né? Então, nós temos tudo isso ainda. Agora, eu sou muito... eu sou muito entusiasta desse instituto. Eu acho que daqui a 50 anos nós estamos já sabendo o que é isso. Com mais 50 anos nós estamos aplicando. Quer dizer, daqui a 100 anos as coisas estão indo muito bem, obrigado, né? Nós agora que estamos com 500 anos que o Brasil foi descoberto, ainda nem descobrimos, ainda estão descobrindo determinadas localidades indígenas aí pela Amazônia, em algum canto aqui, por lá diz que tem uma localidade que nunca tinha tido contato com ninguém, então ainda estamos descobrindo o Brasil ainda hoje, 500 anos depois, terminamos nem descobrir direito, então nós não temos conhecimento de nada, não sabemos de nada, e vamos aqui empurrando as coisas com a barriga, essa é que é a realidade, certo, minha gente? Muito bem, então, dois institutos muito importantes nessa lei, o Instituto da Leniência, certo? E o Instituto da Integridade ou Compliance, tá certo? E muitas outras informações que tem, logicamente, no texto da lei, que será objeto de análise nas aulas que eu vou distribuir. Com isso, eu quero encerrar a minha parte de dar aula, sem que vocês parem de continuar a estudar. Tem que continuar a estudar, como eu também, continuo estudando. Amanhã eu vou ter que corrigir as provas de vocês. Amanhã não, vou começar a corrigir, se Deus quiser. Né? Logo que o doutor Bruno disponibiliza aí o rol de trabalhos, eu vou ter que começar a trabalhar. E muito porque esta semana eu tenho que dar nota para vocês e já indicar se alguém eventualmente ficar numa quarta prova. Eu acredito que agora com essa terceira nota, eu espero que muita gente que pensa que está na quarta prova, com a terceira nota pode ser que evite, se livre disso, né? Mas se eventualmente alguém ficar, eu já vou com o resultado das notas, eu já vou passar e dar logo imediatamente a quarta prova, tá certo? Alguém que tenha problema de falta, certo? É bom verificar logo isso, tá certo? Com relação às faltas, porque aí eu também passo um trabalho para a gente compensar essas faltas, tá certo? Nesse período de pandemia, ainda com aulas virtuais, nós temos que ir resolvendo esses problemas assim mesmo, tá certo? Então, a gente resolve essa parte com um trabalho aí, substituindo para compensar as faltas, tá certo? E passa a quarta prova. Aí nós temos ainda até o final, meio da próxima semana, por aí assim, para fechar a caderneta. Aí fechou, pelo amor de Deus, não deixe ninguém. Se tem algum problema, se tem alguma pendência, fala comigo, fala com os monitores, entre em contato logo imediato, contato imediato, olha aí. Contato logo de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, logo imediato. Eu não sei qual é o contato imediato, se é o de terceiro, se é o de primeiro, mas é o mais imediato possível para a gente resolver, porque eu estou aqui para resolver as coisas, não estou aqui para atrapalhar vocês, nem ninguém. Eu ensino uma ciência que é de dar solução aos problemas.
como é que eu posso estar criando problema? Eu não crio problema para ninguém. Vocês estão vendo que eu. Agora eu explico e aponto como é o caminho, indico o caminho. Vocês é que têm que seguir, vocês é que têm que caminhar. Eu não posso levar nos braços, né? Mas eu indico como é que caminha, tá certo? E na hora que apresentou o problema, eu digo, o caminho é esse aqui, a solução é essa, vamos resolver dessa maneira e assim por diante, tá certo? Não teremos embaraço nenhum, nem vamos precisar, se Deus quiser, nunca de departamento disso, daquilo, para resolver problema. Problema entre aluno e professor, quem tem que resolver é o professor. Professor que não tem competência para resolver problema entre ele e o aluno, ele não deve passar nem na porta da faculdade, porque corre o risco de ficar ensinando. Aí pronto, lá vem o desastre. Né? Eu já fui, um determinado período, por Deus que aposentou esse professor, tinha um professor no curso de Direito que todo semestre eu era designado para